Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Prolis passando aqui para deixar aquele vídeo resumo do nosso conteúdo final da unidade. Isso mesmo, a classificação morfológica. Então, olha só, nós sabemos que a classificação morfológica nós usamos 10 classes gramaticais. Porém, nossa turminha do segundo ano, nós vamos utilizar apenas 5 classes gramaticais, que são elas aqui, ó. Substantivo, artigo, adjetivo, pronomes pessoais do caso reto e verbo. Prolis, o que é substantivo, Prolis? Gente, substantivo é aquela palavrinha responsável que dá nome aos seres, né? Que dá os nomes às coisas. Ela tem o objetivo de nomear as coisas. Os objetos, as pessoas, os lugares, né? Então, é substantivo. Dentro desse quadro de substantivo, nós temos o substantivo comum e próprio, né? Nós temos o primitivo e derivado, simples e composto, o substantivo coletivo e o substantivo concreto e abstrato, certo? Todos esses substantivos nós trabalhamos durante, né, a unidade 3. Então, estamos aqui afiadíssimos. Temos aqui também os artigos, que são divididos em artigos definidos, o, a, os, as. E os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Ok, turma? Também nós temos aqui adjetivos. Prolis, o que é adjetivo? Gente, adjetivo é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo, certo? Então, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, né? Pode ser um... vamos assim, as cores, né? Verde, amarelo, azul, todas as cores é um adjetivo, porque você está caracterizando a cor daquele objeto, daquele substantivo, não é isso? Belos, feios, lindos, grande, pequeno, engraçado, né? Então, adjetivos pode ser uma qualidade ou um defeito. Pronomes, nós sabemos que os pronomes aí tem uma classe grande do pronome, né? Pronome pessoal, pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo. Mas nós vamos usar apenas os pronomes pessoais do caso reto. Como é que é, turma? Eu, tu ou você, ele ou ela, nós, vós ou vocês, eles, elas, certo? E finalizaremos com o verbo. O que é o verbo? Verbo é aquela palavra, gente, que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, verbo estado é como se fosse uma característica, uma posição ali, né? Estado. Ficar, sair, estar, né? É aquela, digamos que uma posição, é um estado, né? O verbo ação, ou ação, já está dizendo que tem que ter movimentos, pular, cantar, gritar, né? Sorrir. E fenômeno da natureza, o nome já diz, são coisas, palavrinhas, né, ligadas ao fenômeno da natureza. Chover, amanhecer, né? Então, trovejar, fenômenos da natureza. Então, turma, nossa análise morfológica, nós iremos usar apenas as 5 classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronomes pessoais do caso reto e verbo, certo? Então, a Pro pediu que vocês fizessem uma pesquisa, copiando no caderno, essas 5 classes gramaticais. De cada classe gramatical aqui, você vai pesquisar o quê?
5 substantivos, 5 artigos, 5 adjetivos, 5 pronomes pessoais do caso reto e 5 verbos. Certo, turma? E agora, turma, nós vamos àquele resumo. Olha só, eu tenho aqui 3 orações. Que oração, Prolis? Oração, nós chamamos as frases, né, de oração. Então, eu tenho aqui uma oração aqui amarelinha, uma oração rosa e uma oração verde. Então, vamos lá? Vamos começar com a amarela. As crianças estavam pulando. Vamos começar aqui e fazer a nossa análise morfológica. Então, olha só, a Pro pede que vocês façam assim, ó, os tracinhos, para dividir, né, as palavrinhas, para ficar mais organizado, digamos assim. Então, gente, a classificação morfológica é nada mais, nada menos do que você pegar palavra por palavra da oração, né, da frase, e classificar, falar se ela é um substantivo, se é um artigo, se é um adjetivo, se é um pronome pessoal do caso reto ou se é um verbo. Pronto, certo? Então, nós temos aqui uma oração que ela é dividida em o sujeito e o predicado. Então, vamos lá. As crianças estavam pulando. Para a gente descobrir o verbo, a gente faz aquela perguntinha. Quem estava? Quem estava? Aí, ó, a gente usa o verbo. Então, a gente de cara já descobre que o verbo é estar, né? Então, estavam é um verbo. Então, vamos colocar aqui. Verbo. Certo? Verbo. Então, quem estavam? As crianças. As crianças é o quê? É o sujeito. Então, vamos colocar aqui, ó. As crianças é o sujeito. Então, vamos colocar aqui. Sujeito. As crianças. Certo? E o que as crianças estavam fazendo é o predicado. Certo? Então, o sujeito, as crianças, e o predicado estavam pulando. Estavam pulando. É o predicado, certo? Então, agora vamos lá. Já descobrimos que estavam é verbo, né? Estavam pulando, ó. Estavam pulando. Quem estavam pulando, né? Já descobrimos aqui também que pulando é verbo. As. O que é que vocês acham que as? Qual a classe gramatical de as? É um artigo, isso mesmo, artigo definido. Então, vamos colocar aqui. Artigo definido. E crianças? Crianças é o quê? Crianças é um ser. Se é um ser, é um substantivo comum. Beleza, turma? Então, as, artigo definido, crianças, substantivo comum, estavam pulando, verbo, verbo. Sujeito, as crianças, predicado, estavam pulando. Vamos para a próxima? Maria é uma aluna inteligente. Maria é uma aluna inteligente. De cara, vamos descobrir o verbo. Quem é uma aluna inteligente? Quem é? Ó o verbo aí. Quem é? Tá vendo? Já descobrimos que é o verbo. Quem é uma aluna inteligente? Quem é a aluna inteligente é o sujeito. Quem é o sujeito? Maria. Então, já colocamos aqui, ó, que o sujeito
É Maria. E o que Maria é? É o predicado. Maria é o quê? É uma aluna inteligente. É uma aluna inteligente. Certo? Agora, vamos para a classe gramatical aqui da análise morfológica. Maria. Maria é o quê? É o nome de uma pessoa. Se Maria é o nome de uma pessoa é um ser. Então, Maria é um substantivo. Substantivo o quê, turma? Substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa. É o nome de Maria, certo? Então, é própria, é propriedade dela, é o nome dela. Substantivo próprio, Maria. É o verbo uma. Uma é o quê? É um artigo indefinido, né? Artigo definido, né? Uma, uns, umas. Artigo indefinido. Aluna. O que é que a aluna é? A aluna é um ser. Se é um ser, é um substantivo. Substantivo. É um substantivo o quê? Comum. Inteligente. Olha, é uma característica, é um elogio, é uma qualidade, né? Então, é um adjetivo. Adjetivo. Olha, turminha. AD, tá bom? AD. Esse D aqui é mudo, não tem o I não. Adjetivo. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos só recapitular aqui. Maria, substantivo próprio, é verbo, uma, artigo indefinido. Aluna, substantivo comum. Inteligente, adjetivo. Quem é o sujeito? Maria. Quem é o predicado? É uma aluna inteligente. Passou para a frase verde. As flores estão lindas. Olha, a primavera chegou e as flores estão lindas. Então, vamos descobrir de cara o verbo. As flores estão lindas. Estão, está. Quem está linda? Quem está? Quem? Ó, o verbo quem está. Então, estão é um verbo. Certo? Quem é, gente, que tá linda? Quem é? Estão lindas. Quem é? É o sujeito. Quem é o sujeito? As flores. As flores é o sujeito. E as flores estão o quê? É o predicado. Estão lindas. Estão lindas. É o predicado. Agora vamos lá, já descobrimos que estão é o verbo. Então vamos classificar aqui. As, as, os. É o quê? Artigo definido. Beleza? Flores. Flores é o quê? É um ser, então é um substantivo. Lindas é um elogio, é uma qualidade, né? Então, lindas é um adjetivo. Certo? Então, as, artigo definido, flores, substantivo, estão, verbo, lindas, adjetivo. Sujeito, as flores, predicado, estão lindas. Então, esse é o nosso vídeo resumo da correção. Então, vamos estudar e vamos praticar essas 5 classes gramaticais. Um beijo
E bora estudar. Tchau, tchau.